você me lembrou uma coisa que eu queria te perguntar para tu responder, que eu acho que muitas pessoas gostariam de perguntar isso também. Você verdadeiramente acha que existe algum conflito, por exemplo, entre acreditar em Deus com teoria da evolução? Porque, na minha opinião, o problema que existe é da religião. E não com a crença em Deus. Só que as pessoas confundem isso porque elas se sentem pertencentes a uma religião. Aí elas começam a rejeitar a teoria da evolução. Que, cara, não faz sentido alguém criar um suposto antagonismo entre acreditar em Deus e teoria da evolução. Mas, Felipe, aí esse que é o grande problema. Não faz sentido. Geralmente, assim, ó, a resposta que eu posso dar qual é? Metade do meu laboratório acreditava em Deus. Acredita ainda, não morreu ninguém. Então eu acredito. A gente só não está mais fazendo parte do laboratório, mas enfim. Acredita em Deus. A outra metade não. É uma proporção muito alta. Se você for levar em conta que o ateísmo na população é de 4%, né? Umas 50%. Comparativamente falando. Mas aí é aquela coisa que eu ia falar, 50% do meu laboratório era louco? Não. Se as pessoas acreditavam em Deus e faziam... Pô, eu escrevi um livro com o Reinaldo é católico. E a gente escreveu um livro sobre evolução. E ele é católico. Exato. Então, quer dizer, a maioria... O Teodósio Dobzhansky, que foi o professor do Setembrino, que foi o cara que foi um dos pais da teoria sintética evolutiva. O cara era católico ortodoxo. Católico ortodoxo russo. Entendeu? Então, quer dizer, não é qualquer coisa. Não é algo que você possa colocar como não praticante, tá ligado? O cara ia lá e fazia, não sei o quê. Então, o que eu posso te responder é o seguinte: se há conflito entre Deus e evolução... eu vou falar, então, se existe esse conflito... Se dá através da religião. Então, a maior parte das pessoas que eu conheço são loucas. Se existe esse conflito, porque elas aceitam os dois. Por que eu não posso te dar uma resposta mais pessoal? Porque eu sou ateu, então esse conflito pra mim não existe. Né? Tipo, eu não mas sou eu tô perguntando assim, de forma analítica, mas, sabe? De forma analítica, o que eu tenho a dizer é a maioria das pessoas consegue conciliar. Consegue conciliar. A maioria das pessoas consegue conciliar. É um erro. Ou seja, a gente que fica debatendo com louco mesmo. Exato. É um erro pensar que o pessoal acha que dentro, por exemplo, de uma universidade, dentro de um departamento de que é que seja, de astronomia, de biologia e tal, 100% das pessoas são ateus. Não é, cara. Eu falo aqui sempre, dou o exemplo sempre, meu orientador, cara. Meu orientador, um dos maiores pesquisadores da área, ele não é que ele é budista, ele é monge budista, cara. Ele é, entre aspas, sacerdote da religião. Ele é monge budista, ele anda com a roupa de budista, para cima e para baixo. E ele é um dos maiores pesquisadores. Então, essa é uma correlação que é errada das pessoas fazerem. A pessoa acha que a pessoa entrou na universidade, ela obrigatoriamente passou ali daquele portão, pum, virou ateu. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. Não, e uma coisa que é importante dizer é o seguinte... Aliás, eu acho que eu estudei e trabalhei muito mais com pessoas que não eram ateus, que ateu era minoria. Tem muita gente que olha para o universo, a matemática, a física, as galáxias, as estrelas, e olha aquilo ali como uma obra da criação. Eles não ficam refutando ciência para poder, sabe? Isso aí é coisa de Zé Goiabão, cara. Já vai, o pessoal vai começar a zoar dizendo que o peru já começou a comer. Mas agora o problema é que... Agora, onde que pode ter problema nessa situação? É com a religião, cara. Então, é na religião. E quando a pessoa, vamos supor lá, um pesquisador lá, o professor do Setembrino, usava a religião para interferir nas coisas que ele estava pesquisando e tal. Que muito provavelmente ele não fazia isso. Não, o Setembrino não... Então, não. Ele não era religioso. Não, o professor dele que você falou. Né, o Dobzhansky. O Dobzhansky não fazia. Então, não, de jeito nenhum. E isso é uma outra coisa. Normalmente, as pessoas, elas conseguem separar. Entendeu? Elas conseguem separar. Elas não deixam a parte dela religiosa, ou, vamos dizer assim, não deixam o CPF influenciar na PJ. Entendeu? Gostei da analogia. Eles não deixam isso acontecer. Analogia com carros, analogia com cornos. O que você quiser, a gente faz analogia. E não tem o Fiat 1400. Daqui a pouco a gente que faz homenagem, né? Homenagem. Agora é homenagem. Agora é homenagem. Que Deus o tenha. Daqui a pouco a gente faz com o 147. Mas então isso é importante. O problema nasce quando as pessoas tentam interferir uma coisa na outra. Mas eu não conheço ninguém que fez isso. E eu estudei e trabalhei e tudo mais, com a maior parte das pessoas, elas tinham religião, elas tinham crenças, e tava tudo bem, cara. E nunca briguei com ninguém também, porque aí também tem o outro lado, o lado mais militante, né, cara? O pessoal fala assim, você é ateu? Eu falei, cara, eu sou ateu, mas eu não sou militante, eu tenho amigos na astrofísica lá... Eu não quero convencer ninguém, cara. O cara acredita no que você quiser, cara, tá excelente, cara.
Eu tenho amigos na astrofísica que são evangélicos. Então. E não tem problema nenhum. Eles falam comigo que morrem de vergonha de ficar ouvindo esses caras na internet. Eles não negando a realidade. Não negam. Porque isso é uma coisa que eu acho interessante. O problema, quando o Jaime fala que o problema é a religião, é por parte dos religiosos, é porque, assim, a religião, em linhas gerais, definir religião já é complicado porque você tem várias formas de crença que o pessoal coloca ou não como religião e aborda ou não. A gente teve um episódio lá nos 3 Elementos com o Henrique Caldeira, que ele explica um pouco sobre isso, que é muito difícil, às vezes, você definir religião de uma maneira mais simplificada. Aliás, o Henrique Caldeira é uma pessoa ótima para você chamar aqui, que o canal dele está bombando, porque ele é um excelente comunicador, professor de história, principalmente falando de religião. Então, é uma pessoa muito legal. E ele falou, é um pouco difícil definir religião, porque você tem, por exemplo, sociedades, que nem uma sociedade indígena, ou uma sociedade lá na África, né, que esteja ainda vivendo... Tem um conjunto de crenças. Que tem um conjunto de crenças que está tão permeado na cultura, que você não consegue separar, isso aqui é parte da religião, isso aqui é parte da cultura. Não, tá tudo junto. Agora, você tem religiões mais institucionalizadas, são aquelas religiões que a gente consegue entender, como, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, ou os hinduísmos, né, ou os budismos, os cristianismos, o judaísmo e tal. Agora... Uma coisa que é foda da maneira como nós fomos colonizados aqui, né, e que, enfim, nossos ancestrais vieram também, né, é que a gente vem de um berço de uma religião que ela é revelada. Então, o cristianismo, o Islã, essas coisas assim, são religiões reveladas. É a verdade revelada, basta interpretá-la. Exato, é uma realidade revelada. Então, é uma coisa assim, o judaísmo, por exemplo, a maior parte do judaísmo, que foi quem escreveu o Gênesis, a maior parte dos judeus não vê problema nenhum com a evolução. Nenhum com a evolução. A maior parte dos judeus você não vai ver quase nenhum. Você vai ter alguns ortodoxos, ultra-ortodoxos, na verdade, não são nem os ortodoxos, os ultra-ortodoxos que vão falar que não, a Terra tem 6.700 e bolinha de anos e não sei o quê. A maioria não vai se importar. Inclusive, a maior parte dos pesquisadores lá de Israel... que trabalham com evolução, não sei o que, são todos judeus. Cara, ninguém vê problema nenhum com isso. É uma coisa super bem aceita, assim, não há discussão. É uma questão de interpretação religiosa. Não tem que impactar na realidade. Isso daí, na parte científica, assim, uma coisa não tem a ver com a outra. Agora, quando você trabalha com a parte de revelação, muitas pessoas, e aí eu falo muitos sacerdotes, padres, pastores, não importa, mulás, muitos interpretam que você não pode mexer. Se você mexer, então é como se fosse um castelo de cartas que você derrubou uma carta, cai tudo. Então, por exemplo, você tirou o pecado de Adão. Pronto, acabou. Vai tudo pro saco. Tem coisas que tem que ser mantidas. Então, quando você vai para uma vertente desse lado... Porque, por exemplo, a Igreja Católica se resolveu. Tem muito católico hoje que está indo pro lado para aquelas vertentes mais tipo que nem era do Olavo, tal, não sei o quê. Tem muitos católicos que são criacionistas, mas é neocriacionista, é neocatólico, porque o catolicismo, como em geral, você tem bula papal, acho que de 3 epístola ou bula papal, não sei a diferença, mas de pelo menos 3 papas falando, olha, não há problema algum entre a evolução e a religião católica. Então você já tem essa separação. Hoje, esses católicos que estão aparecendo aí, que negam a evolução, é da cabeça deles. Não tem a ver com a parte pontifícia lá da religião deles, né? Eu costumo dizer, não sei se vocês concordam, eu costumo dizer que os maiores fabricantes de ateus são esses caras. São esses caras. Não é o Serjão fazendo vídeo de astronomia. Não é tu ali respondendo aquela série que tu tem lá. Não é. São esses caras. Porque eles conseguem perturbar todo mundo, velho. Primeiro os caras falam sobre evolução. Depois eles vão lá falando sobre astronomia. Daqui a pouco eles estão falando sobre... Que pedra não dobra. Eu já fiz live que o cara começou a falar de termodinâmica do ar-condicionado. Veio um cara no chat e falou, qual é, Jaime? Eu sou técnico de ar-condicionado. O cara tá falando merda ali da instalação do ar-condicionado. Os caras conseguem irritar todo mundo, cara. Vem um mecânico de carro e fala, Jaime, eu sou um mecânico de carro. Esse cara tá falando merda dos carros. E os caras conseguem irritar todo mundo, velho. E tipo,
Mano, sério, galera, Mas aí evolução não refuta a existência de Deus. A astrofísica não refuta a existência de Deus. Sabe o que está acontecendo? Tá começando a aumentar na sociedade o número de pessoas desigrejadas, é isso. As pessoas não deixam de acreditar em Deus, elas só se afastam da religião, da igreja. Mas isso entra no... só vê picaretagem o tempo inteiro. Mas isso entra no cherry picking que o Sérgio falou. O pessoal começa a pegar aquela coisinha que publicaram, não sei o quê, pra falar, tá vendo? Evolução é falsa por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê. Que geralmente é uma má interpretação dos dados. Que é um exemplo muito bom, e aí o Sérgio vai poder explicar muito bem. Quando os caras falaram que no manto terrestre você tem mais moléculas de água do que nos oceanos. Cara, todos os criacionistas vieram me encher os pacovar nas DM, no privado, não sei o quê. Olha a água do dilúvio aí. Olha a água do dilúvio aí. Que a água tava ali, né? Sendo que, na verdade, para você formar água, você só precisa de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? Então, Sérgio, como é que funciona esse lance aí da água no subsolo, aí no manto terrestre? Não, é porque é a lava, né? Ela tem muita... Tem água presa nas rochas e tudo, mas é muito pouca, né, cara? Porque primeiro que muita gente acha que a Terra tem muita... Até eles acham isso, né? Que a Terra tem muita água, mas a Terra não tem, cara. Tem muito pouca água. Muito pouca, entendeu? E aí, uma parte dela tá na superfície, nos oceanos, e uma outra parte dela, logicamente, tá ali, né? Porque aquela rocha ali, tudo, e o próprio magma, né? Que a gente fala, né? Tem ali o hidrogênio e o oxigênio ali livre que se juntam, né? E formam uma molécula de água. Então... Mas não é, o pessoal acha que é um rio. O pessoal acha que primeiro acha que é um reservatório, né? Que lá dentro tem um tanque de água lá preso ou uma caixa d'água lá. Não é. São moléculas que estão soltas ali, cara. E aí, lógico, vai fazer a conta daquilo lá. Se você fizer a conta, vai dar água pra acabar. Mas é moléculas soltas de água. Não é? E que está se formando o tempo todo. Isso, né? Então... exatamente. À medida que tem uma placa entrando aqui, ó, igual nós falamos ontem, à medida que a placa de Nazca está entrando aqui, está derretendo, solta ali, o hidrogênio e o oxigênio estão presos e vão estar livres. Uma hora eles se juntam ali e formam uma molécula de água. Resumindo, galera, mas é o não caia na onda desses caras que ficam falando que existe briga. É meio a conspiração, porque eles pegam uma verdade, mas o jeito que eles juntam o negócio... É a clássica... Mano, a gente tem que tatuar isso. Pequenas verdades unidas por grandes mentiras. É né? isso. Eu acho que essa frase é isso. Cara, acho que lá embaixo tem... Aliás, dificilmente as pessoas entendem... Algumas coisas as pessoas não entendem e isso é usado assim a todo tempo. Que a água que a gente toma, na verdade, ela está presa nos poros das rochas. O pessoal acha, porque a gente fala reservatório, acha que tem uma caixa d'água lá. Segunda, que o Pirula sabe melhor que eu, que o petróleo vem do dinossauro. Que é o clássico desenho que eu mostro em todas as minhas aulas de geologia do petróleo. Ninguém chama um cara do design inteligente na hora de fazer pesquisa de petróleo. Por que não? Aí ele chama o paleontólogo, né? É o poço saindo do brioco do dinossauro. Essa é a imagem clássica que a gente usa. Não, E aí, então, vai explicar incrível. Que não é e tal, que é plâncton, fitoplâncton, que vai acumulando. O pessoal não entende de jeito nenhum. É esse lance aí da água, porque acha, não, o manto tá cheio de água. Então, se a gente furar lá no manto, a gente vai chegar num grande reservatório de água. Não existe isso, galera. Entendeu? Então, essas coisas não existem. Mas nem no 20 mil... como é que Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, né? Que nem no núcleo. Então, o filme O Núcleo, que eles vão pro núcleo da Terra para ligar, eles passam e não vem água nenhuma. Pensem em termos do capitalismo. Você tem uma empresa de pesquisa de perfuração. É isso, Sérgio? Você vai chamar quem para tua equipe? O cara do design inteligente ou o paleontólogo para poder achar petróleo antes dos concorrentes? Me diga aí nos comentários. Quem você vai escolher? E digo mais. Paleontologia não dá dinheiro a menos que você vá trabalhar com petróleo. Os pouquíssimos paleontólogos ricos que vocês vão ficar sabendo são os que estão trabalhando com prospecção de petróleo. Disputadíssimos no mundo todo. Principalmente depois que a gente descobriu que os fósseis são excelentes marcadores da qualidade do petróleo. E a pessoa pode ser... por exemplo, vamos pegar os países do Oriente Médio. Eles são todos muçulmanos, literalistas corânicos, e eles também acreditam numa terra de 6 mil anos. Nenhum deles contrata nenhum criacionista para fazer prospecção de petróleo. Nenhum. Conheço gente que foi trabalhar nesses lugares para ganhar muito dinheiro... Cara, ninguém fala que a Terra tem 6 mil anos lá, não. Mas não fala, não. Porque tipo, você sabe direitinho a estratigrafia do negócio, onde cavuca mais, cavuca menos, vai pra lá, vai pra cá.
não sei o quê. O Sérgio conheceu alguns dessas pessoas. Claro, 6 mil anos, cara. Só os poços aí do pré-sal que a gente trabalha, tá doido.